Quero saudar a todos que vão nos acompanhar nesta jornada de formação, em que vamos apresentar um clássico da literatura cristã, que vale a pena. Tenho certeza que você estará convencido de que vale a pena lê-lo, e que foi escrito por um bispo que é apenas um pensamento meu, que eu acredito que um dia, e não muito longe ainda, será declarado santo pela Santa Igreja. A obra a qual me refiro é o Pai Nosso, de autoria do grande Tihamer Todt. O Todt, um bispo húngaro, nascido em 1889, teve aparentemente uma vida não muito longeva, porque também temos que os santos morrem de amor, porque não conseguem ficar longe do amado, e aos 50 anos foi para o céu. O Todt teve um trabalho intenso, um trabalho sacerdotal intenso, principalmente junto aos jovens, uma atividade sacerdotal intensa junto aos jovens, seja como padre, seja depois como bispo, e escreveu muito, um grande formador, e escreveu muito. E talvez de todas as suas obras, que são verdadeiros tratados sobre cada um dos temas que ele propõe, e a editora Molokai vai oferecer a vocês a possibilidade de acompanhar alguns desses clássicos, porque no Brasil a editora está remontando a obra deste grande mestre espiritual, e vai oferecer a vocês alguns títulos, mas particularmente hoje queremos tratar do Pai Nosso. Talvez o seu título mais importante. Não estou fechando questão, mas talvez o seu título mais importante. Por quê? Porque no centro da oração cristã, está o Pai Nosso. E em que momento vem o Pai Nosso? O Pai Nosso vem no momento em que os discípulos se aproximam do Senhor e eles vão fazer um pedido que muito bem deveria e pode ser o pedido de todos nós, que era ensiná-los a rezar. Certamente a maior necessidade que temos. A maior necessidade que temos. E mediante este pedido, que para o Senhor não é nenhuma surpresa, o Senhor sabia que eles iriam fazer este pedido, mas na medida em que fazem este pedido é uma confissão verbal, é uma confissão pública da sua fé e da sua necessidade. Então ele lhes ensina a oração das orações. Podemos dizer com acerto que o Pai Nosso é a síntese mais bela e mais perfeita de toda a oração cristã. De tal maneira que o nosso próprio autor vai dizer que está tudo aqui, já acompanhando a tradição da Igreja, os santos padres que haviam afirmado algo na mesma direção, no mesmo sentido. O Todt vai afirmar que está tudo aqui. Num primeiro momento, nós vamos dar uma desfolhada aqui na obra, parte a parte, e depois ainda comentaremos um pouquinho mais sobre cada uma delas, para aguçá-los no desejo de lê-la, não para, desculpem minha expressão, para fazer um spoiler. Já sei, não porque ninguém beberá, ninguém vai aproveitar o conteúdo imenso que está aqui dentro se não tiver contato com ele. Na introdução, uma primeira introdução, o Todt fala do valor perene do Pai Nosso,
que é o valor perene do Pai Nosso? É que o Pai Nosso tem um valor tão atual e tão perpétuo, tão irrevogável, como se tivesse sido ensinado por Nosso Senhor nesta manhã, sempre recordando que Nosso Senhor está vivo e permanentemente conosco. Mas quando falamos do valor perene é que a força do Pai Nosso, ela é tão única que cada vez que nós o tomamos nos lábios, significa dizer que a nossa filiação divina assume um novo patamar, assume um novo sentido, assume um novo compromisso, porque é a oração por excelência dos filhos de Deus. Só para lembrar que a descrição primeiro está em São Mateus, no Sagrado Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. E ainda vale ressaltar que os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, as bem-aventuranças, o Pai Nosso e as obras de misericórdia, estão no coração, no centro deste Evangelho. Já em São Lucas, nós temos a mesma narrativa no capítulo 11, a partir do versículo 1. Ora, uma coisa que o Todt ressalta, vejam, Nosso Senhor sempre fez, primeiro ele fez, antes de ensinar. É impressionante que o mestre dos mestres, o mestre por excelência, primeiro deu o exemplo. Após ele mesmo fazer, após ele mesmo dar o exemplo, mostrar com a sua vida, é que depois, somente depois, explicou o que havia feito. E já que o Pai Nosso é um compêndio de toda a verdadeira religião, a religião cristã, ele é a síntese mais perfeita, incomparável de toda essa religião, e que vai servir de grande e único e maior guia por excelência, não único, talvez aqui para não restringirmos, porque a tradição continua e tem um valor inestimável, mas de maior guia para todos os séculos, para a maneira como nós devemos viver. Nosso Senhor tinha passado a noite em oração. Eu acredito que ver Nosso Senhor em oração impressionava. Não por caricaturas exteriores, não por algum tipo de afetação, porque em Nosso Senhor isto não existia, mas porque devia ser uma coisa tão intensa, uma coisa tão profunda, tão transpirante, que vê-lo convidava a orar. E foi só por isso, foi porque eles testemunharam ele orando, que então se aproximaram dele e fizeram o pedido. Mestre, ensina-nos a orar. E foi ao final de uma noite inteira, de uma madrugada inteira passada em oração, e aí ele ensina. O mundo vai ouvir pela primeira vez, saída da boca do Filho de Deus, a oração de todas as orações. Provavelmente junto uma parte aqui, a Ave Maria, será a primeira oração que desde muito criança, nós aprenderemos. Agora, o Pai Nosso vai tocar em toda a nossa vida. Porque, como disse há pouco, trata da maneira como vamos tratar redundantemente mesmo a este Pai Santíssimo. E vai determinar todas as coisas. Também é preciso que nós tentemos mergulhar em alguns valores que são imperecíveis do Pai Nosso. Depois de nós termos
visto como ele trata do valor perene do Pai Nosso, vamos olhar isso em dois aspectos. Primeiro, o seu significado religioso, o seu significado espiritual, sobrenatural. E quando nós relemos o capítulo 6 de São Mateus, nos versículos 9 a 13, o momento em que Nosso Senhor ensina o Pai Nosso, o que surge diante dos nossos olhos é que o faz de forma solene, comovente, sem exageros ou repito, a caricaturas exteriores, mas de uma forma solene. E aqui ele vai tocar em uma necessidade de cada um de nós para vivermos a filiação divina, que é a necessidade de falar com Deus, suscitar o desejo de falar com Deus. Desta maneira, ele nos entrega as palavras mais santas, as palavras mais perfeitas, as palavras mais ajustadas sobre a maneira como falar com Deus. E depois, ressalta-se que naquele momento, Nosso Senhor exerce o munus de ser o mestre dos mestres. Nós podemos dizer sem medo de errar que Israel, até ali, a antiga raça eleita, o povo da antiga aliança, teve grandes mestres espirituais. Seja da parte do próprio Moisés, o maior personagem do Antigo Testamento, seja da parte de Elias, o maior de todos os profetas depois, portanto, o segundo maior, depois de São João Batista e de todos os profetas. Depois, claro que tiveram, dentre os próprios mestres da lei, homens santos. Não dá para negar isto. Ainda que tenham recrudescido e mais tarde tenham se tornado um coração duro, que já não era mais capaz de receber a água viva de Deus e preparar a antiga raça eleita para a vinda do Senhor. Mas é que, vejam, o Filho de Deus, feito homem, é Deus. Portanto, cada palavra que sai de sua boca, cada palavra que ele ensina, tem uma força, tem uma irradiação tão únicas, que, inclusive por causa da perfeita unidade entre as duas naturezas, é o dogma da união hipostática e da comunicação de idiomas proclamado solenemente no Concílio de Calcedônia em 451, pela unidade entre as duas naturezas de forma perfeitíssima, tudo o que pertencia à pessoa divina foi comunicado à natureza humana, é o dogma da comunicação de idiomas, e o que pertencia à natureza humana foi recebido pela pessoa divina, sem ser aniquilado, de tal maneira que cada palavra que saiu daqueles lábios santíssimos de Nosso Senhor saiu com um fogo, uma autoridade única do próprio Deus. Era o próprio Verbo, como diz Santo Tomás, que estava ensinando. Ele não precisava recorrer à autoridade de Moisés, embora citou diversas vezes, porque não veio revogar a lei, mas levá-la à perfeição. Mas é que em Nosso Senhor isso tinha um peso único. E se ele nos deixa esta oração de uma forma tão comovente, tão solene, é porque ela vai ter um peso único. Ela vai pautar para sempre a forma como os filhos de Deus vão rezar. E ela vai irradiar os seus valores, todos os que estão ali nas suas petições, para o nosso grande itinerário, o nosso itinerário de santidade até o fim de nossa existência,
o fim de nossas vidas individualmente e depois o fim do mundo. Que oração, Pai Nosso? Que oração? É um tesouro tão grande, vai recordar o Totti, que nós só poderemos avaliá-lo com justiça. Esse tesouro infinito que recebemos do Senhor, só poderemos avaliá-lo com justiça se nós nos detivermos nele. É por isso que temos que evitar o risco de rezarmos o Pai Nosso de solapada, sem considerarmos cada uma das palavras, desde o primeiro momento em que chamamos Deus, e por graça batismal e por configuração sacramental a Nosso Senhor, chamamos Deus de Pai, porque assim Nosso Senhor Jesus Cristo o fez. Que oração, Pai Nosso, que oração única. E aqui nós destacamos, o Pai Nosso é o cume, a coroa de todas as nossas orações e o tema fundamental de toda a oração cristã. Entendam, e é bom que tenham isso muito claro. Quando a maneira como oramos, quando a forma como oramos se distancia do que o Pai Nosso ensina, significa que a nossa oração não está sendo exatamente a oração que Deus espera de nós. Se a nossa oração pessoal, ela se afasta daquelas petições do Pai Nosso, se ela não se identifica com o Pai Nosso, se ela não está iluminada pelo Pai Nosso, significa dizer que tem alguma coisa que está se distanciando daquilo que é a verdade cristã. Depois, na oração do Pai Nosso, vibra a nossa fé, a fé de que somos filhos de Deus. Nela se apoia a nossa confiança. Dela brota a nossa força. Quando nós rezamos o Pai Nosso detidamente, considerando as palavras, deixando que elas sejam, permitindo que por um esforço de cooperação com a graça de Deus, que elas sejam compreendidas, mas que elas caiam em nosso coração e sejam enraizadas, significa dizer que isso vai moldar o nosso viver. Não como um esforço altruísta, nem uma espécie de gnose de que basta conhecer aquilo, então já dominaremos um conteúdo que nos fará diferentes e acima dos outros. Não. Não se trata disso, é porque nos coloca de fato em contato, em intimidade com aquele que nos criou e que em seu divino Filho se fez nosso Pai. O Pai em seu Filho. As 7 petições do Pai Nosso, a versão de São Mateus, tanto quanto em São Lucas, 7 petições. 7 perfeitos degraus de intimidade com o Senhor. O Totti recorda que elas formam como que o arco-íris das 7 cores, uma ponte de salvação entre o céu e a terra. Ali está tudo. Quando nosso Senhor, em São Mateus, capítulo 5, versículo 48, descortina os mandamentos e enfim diz, sede perfeitos, sede santos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, é santo, Ele está preparando ali o caminho para o Pai Nosso. E o Pai Nosso, que já vale recordar na sua primeira petição, pede a santificação de Deus em nós. E como Deus não pode ser santificado, ser mais santo do que é, porque Ele é infinitamente santo, é impossível que pensemos que algo em nós agregará algo a mais de santidade a Deus, porque Deus é Deus e é infinitamente santo. Mas a sua santidade manifesta e testemunhada em nós. Após
o Totti falar do significado religioso do Pai Nosso, ele vai tocar no significado cultural. Entendam, o Pai Nosso toca nas grandes questões, nos grandes problemas da vida. Todos eles. E põe luz, como as estrelas no firmamento, põe luz sobre a realidade da nossa existência. De tal maneira que, quando nós perguntamos sobre qual será o significado de tudo o que vivemos, de tudo o que está acontecendo ao nosso redor, e mais do que um porquê, porque aqui não se trata tanto de um porquê, mas um para que tudo isso, nós nos deparamos com o Pai Nosso, que responde esgotadamente, a exaustão, a razão de todas as coisas, ou para que elas são, ou para que elas existem. Bem, o próprio Totti diz que quando nós nos defrontamos com as grandes questões da existência, a morte, a dor e o sofrimento, nós enfrentamos com a força da fé. A força da fé que está expressa pelo Pai Nosso. Olha, não se pode negar que nós, em nossos dias, no tempo atual, em virtude de uma série de situações, me permitam dizer isto, há o risco de tomar conta de nós um certo pessimismo, que olha os fatos, que olha a reconfiguração do mundo com simplicidade e com verdade, e percebe que as coisas estão mudando e tem algumas coisas acontecendo claramente. Nós estamos falando de uma obra que vai para um século e que tem uma atualidade como se esse santo bispo a tivesse escrito neste tempo, dentro deste ano. E quando nós olhamos a situação em volta, ou nós nos portamos como filhos de Deus, ou nós vamos cair na esparrela, na armadilha da amargura e de todos aqueles que estão desesperançados. Eu vou aproveitar a atualidade dos dias para pôr um pouco de luz, um pouco de foco sobre a situação atual a partir do que ele reflete. Nós não queremos para nós nem um ingênuo otimismo, nem um pessimismo dos desiludidos. O Totti fala que nós não cairemos na armadilha nem de um progresso natural das realidades materiais, que têm um limite e foram ordenadas para um fim segundo o seu Criador, e que no fim das coisas tudo por si só, mecanicamente, de forma mecânica, vai atingir o seu fim, e não é assim, não vai atingir o seu fim de forma mecânica, porque no mundo da matéria há um limite, e esse limite foi posto pelo próprio Criador seu, mas tampouco também queremos ser escravos ou reféns de um pessimismo que desilude, que faz desacreditar. De tal maneira que ele dizia, progredimos, subimos cada vez mais e nada pode deter a nossa marcha. Assim, afirmava o otimismo sem base de uma humanidade embriagada pelo desenvolvimento da técnica. Isso é ingênuo. Isso não progredimos, não subimos cada vez mais e nada pode deter a nossa marcha. Isso não existe. De maneira alguma, eu repito, e aqui ele vai alertar muito bem, as coisas mecanicamente, materialmente, elas têm um limite. E se não remontam ao seu fim, ao fim para o qual foram dadas pelo seu Criador, não cumprirão o seu propósito.
Agora, olha a atualidade da obra do Totti, do seu Pai Nosso. Nós estamos com distância de um século do tempo presente. Olha a atualidade do seu belíssimo tratado sobre a oração do Senhor. Eu vou chamar de tratado porque isso aqui é um tratado. O que acontece é que os maus vociferam mais alto neste mercado da vida, ao passo que a virtude e a honra exalam em silêncio a sua fragrância diante do trono do Senhor. O que há de mais atual do que isso aqui? O que o Totti faz ver é que, e hoje isso tem uma força única, que o mal é barulhento, que as trevas chamam a atenção para si, mas os que vivem a virtude, as virtudes humanas e sobrenaturais, em caminho de vivê-las de forma heróica, gradativamente, numa crescente, pela graça de Deus, não por mero esforço humano, a sua luta, a sua dor, a sua alegria, como filhos, são postos de forma silenciosa diante do trono de Deus. E ele mesmo dizia, o próprio Totti, quem não tem sólidas bases religiosas não pode resistir, não pode. Essa crítica filosofista que nós temos em nossos dias, de uma verborreia sem limites, e que quer pôr explicação a tudo de uma forma racionalista, e aí se torna vazia, oca, sem sentido, porque a razão é um dom, mas ela também, por si só, ela isolada, ela seca, ela atrofia, ela não responde às exigências e à necessidade de um voo mais alto, por isso precisa da luz da fé. E se realmente nós não cuidamos, não temos uma base sobrenatural, uma vida sobrenatural, uma vida de fé forte, sólida, apoiada, e aqui ele não coloca mais na vida de oração, isso sim, mas na vida de sacramentos, na vida na graça, nós vamos deixando que esse racionalismo subjetivo vá nos corroendo, e queremos pôr explicação e sentido a tudo, sem aquelas realidades que verdadeiramente poderiam comunicar e pôr o fundamento, a explicação, a luz e a clareza que podem oferecer. Vejam, a sociedade em que o fundamento religioso, eu tenho a impressão de que o Monsenhor de Hammertotti escreveu isso hoje, ele faleceu em 1939. Portanto, nós estamos falando de 82 anos do seu falecimento. E parece que ele escreveu isso hoje. Quando ele fala, a sociedade em que o fundamento religioso vacila, guardem isto, a sociedade em que o fundamento religioso vacila é arrastada irremissivelmente para os abismos da decomposição cultural, pela maldição dos interesses opostos e da luta de classes. O que nós estamos vendo hoje? Não percamos de vista que o Totti escreveu já ali no momento em que havia uma certa decomposição da sociedade europeia, já se tinham ali os primeiros flashes de filosofias de matiz, de origem pagã, que iriam mudar o contexto cultural da sociedade europeia e que, vale ressaltar que deram nos dois materialismos ateus, no alemão e no russo, os dois socialismos. O socialismo alemão, que ficou historicamente conhecido como nazismo, era o socialismo alemão. E o socialismo soviético, que, espalhando seus erros pelo mundo, como Nossa Senhora havia dito em Fátima, deixou um saldo em nossos dias, doloroso e terrível demais, de 100 milhões de mortos.
Mas o que o Totti chama a atenção nesse belíssimo tratado é que, sem o fundamento da fé, sem o alicerce sólido, a sociedade é aquela casa a qual descreve Nosso Senhor, construída sobre areia. E depois, aí se instalam todos os vícios e todas as manias e a decomposição cultural, o substrato através do qual os valores que vão permear aquela sociedade e irão norteá-la se dá, e será totalmente viciado, corrompido, e por isso mesmo vai fazer um estrago muito grande. Vai cair no grande erro dos interesses pessoais e opostos e de jogar a sociedade numa convulsão enorme. Sem a vida em Deus, sem a vida na graça, sem o alicerce e o norte do que o Criador estabeleceu, sem levarmos em conta na raiz e na construção de toda e qualquer realidade ou legislações temporais, sem levarmos em conta a lei natural e a lei revelada, o que sobra é a tempestade, o caos, a aniquilação. Ele continua: é possível igualmente que o homem nécio, iludido com os progressos da técnica, insensatamente deserte desse reino de Deus e proclame a si mesmo como Deus. O valor cultural do Pai Nosso é a capacidade de agregar a sociedade e iluminar a cultura, informar a cultura daquela realidade primeira e última, sem a qual tudo fica sem alicerce, sem base, sem centro. E se o homem tira Deus da jogada, me desculpe a expressão, se o homem tira Deus da jogada, primeiro ele se auto-entroniza no lugar de Deus. Depois ele mesmo será retirado e alguma coisa ainda um pouco abaixo, porque o homem em Deus, o homem iluminado por Deus, o homem vivendo na graça, é o propósito de Deus, é o plano de Deus. Então, em Deus, por causa de Deus, do seu propósito, ele é grande. Isolado de Deus, o que se torna um homem? E aí mais tarde ele mesmo será o lobo de si próprio, como disse um determinado pensador que em tudo falava de forma ácida, mas equivocada, mas que faz sentido pensar nessa sua afirmação. Enfim, os mais fortes argumentos positivos não conseguiram, os mais fortes argumentos dessa ingênua crença no desdobramento natural, material das realidades, não conseguiram e nada conseguirá. Nada. Mostrar a realidade, a grandeza da realidade a qual fomos chamados, se trancafiar numa cultura meramente material. Ter-se-á provado, então, com evidência de luz meridiana, que não é possível viver sem Deus. Vamos trazer para o nosso tempo. Em nossos dias, talvez não é certo, que a grande Berlinda em que estamos é que, fora o ressurgimento de um neopaganismo selvagem, terrível, e na esteira da recriação deste neopaganismo com uma multiplicidade de falsos deuses, um politeísmo enorme, e deem o nome de falsos deuses ao que quiserem, nós temos a rejeição, nós temos a negativa ao Criador, de uma forma tão arrogante, orgulhosa, tão escabrosa. Bem, enfim, ele pede: Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos para que, através das páginas que aqui estão,
possamos penetrar cada vez mais profundamente nas belezas ocultas do Pai Nosso, a fim de podermos compreender e amar esta oração incomparavelmente formosa, que ela nos sirva de luz no nosso caminho, de força nas nossas lutas, de alento nos nossos desfalecimentos. Deixa eu repetir mais devagar ainda para que você possa anotar, possa saborear. Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos para que possamos penetrar cada vez mais profundamente nas belezas ocultas do Pai Nosso, a fim de podermos compreender e amar esta oração incomparavelmente formosa. Que ela nos sirva de luz no nosso caminho. Luz no nosso caminho. Força nas nossas lutas. Alento nos nossos desfalecimentos. E que após uma vida santificada por esta oração, que nos foi ensinada por Ti, possamos chegar até aquele que tantas vezes de quem tantas vezes nos falaste, o nosso bendito Pai que está no céu. Então, após esta primeira parte, que é mesmo, eu estou me fixando na introdução para que vocês depois adentrem na leitura com gosto, despertados, com interesse, com vontade de mergulhar. Quando o Totti fala da atualidade do Pai Nosso, que é irrevogável e que será tão e mais atual em cada dia até o fim do mundo, ele coloca que os pensamentos contidos no Pai Nosso têm valor eterno. O seu fundamento não está, embora ilumine o mundo, ilumine as almas, o seu fundamento não está no mundo. É só por isso que ele tem uma atualidade sempre nova, irrevogável. E amanhã, e daqui um ano, e daqui 10, e daqui quanto Deus permitir, ele será tão ou mais novo do que no próprio dia de hoje. Tamanha a sua grandeza. Então, os pensamentos contidos no Pai Nosso têm valor eterno, estão acima do tempo e do mundo. Estão acima das contingências dos tempos. São imperecíveis. Nosso Senhor, quando o ensina, lembre-se com a sua onisciência de quem sabe tudo e tudo perfeitamente até o fim. Já o ensina sabendo o bem que ele fará até o fim dos tempos a todos aqueles que dele, entendam, se apropriarem corretamente. Não é usurparem, não solaparem, mas dele se apropriarem corretamente. Vejam o quanto a humanidade progrediu nesses 2000 anos. E podemos falar sinceramente que nos últimos 50 anos, eu não vou falar nem na segunda metade do século XX, mas particularmente nos últimos 50 anos. Progredimos na técnica. Eu vou avançar um pouco até em cima do que o Totti fala, porque é claro que como os santos têm uma visão profética, assertiva e incomparável da história, em vista da sua comunhão com Deus, é porque suas inteligências não estão ofuscadas e obnubiladas pelo pecado, porque estão livres, então tem uma visão do todo que é incomparavelmente maior do que aqueles que não vivem em santidade. O Totti, é claro que via muito longe e via que aquilo que estava se desdobrando ali ia muito mais longe. O advento da técnica, a tecnologia que já começava a desdobrar. Nós tivemos na Segunda Guerra Mundial, para se ter uma ideia, o advento dos caças,
da utilização de turbinas de propulsão em aviões. Só para nós termos um dado. De tal maneira que ele via que a coisa iria avançar muito, muito mais ainda. E se progrediu em muitas boníssimas coisas. Há que se dizer o progresso da ciência médica, que possibilitou o cuidado para com a vida humana, os meios de comunicação, hoje avançadíssimos, uma coisa tremenda. Os meios de transporte e assim por diante, se progrediu muito em muitos campos. Mas este progresso correu-se o risco, e isso ele já vai alertar, de ter ficado exclusivamente na esfera material, que é só uma parte e não a mais importante de todas. E por isso não conseguimos ser mais felizes. Porque nenhum progresso na ordem temporal, nenhum progresso na ordem material é capaz de comunicar ao homem aquela plenitude para a qual ele foi criado e chamado, que é a bem-aventurança da visão beatífica, é a bem-aventurança da vida em Deus, que só pode ser dada por Deus. Então, se tem mais, se consome mais, faz pensar naquilo que Nosso Senhor disse, e naqueles dias compravam e vendiam, comiam e bebiam, e nós não conseguimos ser mais felizes. Então, em algum ponto, ele toca, falharam os nossos cálculos. Eu vou pegar aqui, eu estou pegando trechos, eu não vou ler a obra para vocês, porque vocês vão ler a obra. Magistral. Só mais um parênteses, eu faço alguns. Esta é uma obra para ser lida algumas vezes durante a vida. E confie-me, vai ser passada de geração em geração, até quando Deus permitir que assim aconteça. Essa é uma obra de valor perene. Em que pontos falharam os nossos cálculos? O Totti chama atenção para uma coisa. Ele diz assim: a origem mais profunda de todos os nossos males é o nosso empenho em edificar uma Torre de Babel. Realmente, que visão ampla. Uma visão profética, mas de alguém que tinha também, por que não dizer, uma capacidade de leitura meta-histórica, daquelas que surgem em poucos, alguns que têm esse dom. E o Monsenhor Hammer Totti claramente, além, e o mais importante de tudo, na santidade em qual vivia, então a sua inteligência preservada do obscurecimento que causa a treva do pecado, ele tinha uma condição de leitura meta-histórica absurda. Então, a origem profunda de todos os males. Como nós temos nos empenhado em edificar uma Torre de Babel? Aí ele coloca: a humanidade, deslumbrada pelo progresso técnico, pretendeu suplantar a cultura cristã por meio de outra cultura materialista divorciada inteiramente de Deus. É o que eu tenho falado até aqui. É só um pensamento para sintetizar. Adotou-se a moda de rir do passado. Olhem, se tem algo mais atual do que isto, perguntem-se a si mesmos. Adotou-se a moda de rir do passado, como se o passado fosse obsoleto, arcaico, inválido, quando exatamente ao contrário. É ali que se encontra o alicerce sobre o qual a construção está firmada, e que, se solapado, aí a construção vai desmoronar. Uma cultura que prescinde de Deus. A substituição da cultura cristã por uma cultura materialista totalmente divorciada de Deus traz o que nós estamos vendo em nossos dias. Olha a atualidade desta obra. Digo, leiam, se detenham, sorvam
Se deleitem com cada página que vocês irão ler. Não é mera propaganda não, mas nesta edição primorosa. Estou falando para valer. Primorosa, desenvolvida pela editora Molokai. Uma edição primorosa. Depois ele diz, confessemos que o progresso material não significa necessariamente a felicidade do indivíduo ou da família e da sociedade. Nunca. Naquele tempo, compravam e vendiam, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento e... Se o sentido da nossa existência não transcende a realidade temporal, a nossa existência não tem sentido. Enquanto forem verdadeiras as palavras de Jesus Cristo, segundo as quais, enquanto forem, significa para sempre. O que Santo Tomás de Aquino diz no Adoro te devote, o adoro-vos com devoção. Creio em tudo que disse o Filho de Deus, nada mais verdadeiro do que o verbo da verdade. Então, enquanto forem, significa para sempre. Isso aqui é uma maneira mesmo de provocar as palavras de Jesus Cristo, segundo as quais não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. São Mateus, capítulo 4, versículo 4. Também há de ser verdade que a cultura meramente material não pode tornar um homem ditoso, alegre, pleno, pois que além do corpo também tem alma. Uma alma imortal. Pela graça direcionada à glória de Deus, à visão beatífica de Deus, como disse Santo Irineu. A glória do homem é a visão de Deus, e a glória de Deus é a vida do homem. De tal maneira que, em Deus direcionado ao seu fim último, a glória, longe dele a perdição, mas a alma é imortal, glorificada ou danada para sempre, imortal. E a cultura materialista que temos, e cada vez mais agressiva, e cada vez mais, desculpem-me, atrevida, cada vez mais atrevida, não põe freios. E vai avançando de forma cada vez mais destrutiva. Não vemos no rosto da nossa sociedade que delira sob o peso de um pesadelo a pergunta. Não vemos no rosto da nossa sociedade que delira sob o peso de um pesadelo os sintomas terríveis de inúmeras doenças, quando na realidade o que a consome é apenas esta enfermidade mortal, ter perdido Deus. Sinceramente falando, você pode se perguntar nesse momento, você que nos acompanha, pare, mas a humanidade perdeu Deus? Do que o Monsenhor de Hamertot está falando? Sim. Quando adotou um estilo de vida materialista como único centro e sentido da sua vida e criou uma sociedade somente sobre o falso alicerce do progresso material. Essa sociedade deu as costas para Deus e os nossos dias mostram isso. Apagaram a lâmpada divina que ardia sobre a mesa da família humana. Apagaram a lâmpada divina da caridade de Deus. E que aí isso repercutia claramente no próprio cuidado que se tinha uns pelos outros. Há que se dizer aqui, já que ele toca na família. O amor dos pais, aliás, dos esposos entre eles, primeiro, dos pais para com seus filhos, dos filhos para com seus pais e dos irmãos entre si. E o que garantia isso? O fogo ardente da chama de Deus, a sua caridade
e o seu amor presente em todos os corações. Desencadeiam-se por cima das nossas cabeças tempestades bravas. Olha a atualidade disso aqui. Desencadeiam-se por cima das nossas cabeças tempestades bravas. A nossa orgulhosa torre de Babel ameaça a ruína. Já está toda. Ela é orgulhosa, ela sobe alto, muito mais alto, e muito mais alto, e muito mais alto. Mas já está toda condenada. Um edifício que vai subindo com seus alicerces rotos, trincados, falsos, e que já está fadada à ruína. Haverá ainda salvação? Ele pergunta. Esperança? Futuro? Sim. É preciso regressar ao Pai Celestial. Quando soubermos novamente rezar e realizar na nossa vida as palavras Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim, se a sua vontade for a nossa e o seu mandato a nossa lei, então a sua mão nos erguerá e o seu poder nos dará remédio. Assumamos o Pai Nosso como verdadeira identidade de vida, como a nossa, carteira de identidade, como o nosso DNA existencial. E que possamos trazer para o ordenamento de todas as realidades como faremos a vontade de Deus, cumprindo o seu mandato, como nossa lei. Então ele vai levantar-nos. E através de nós vai levantar a sociedade. E vai deixar marcas de fogo, do fogo do seu amor. E nós teremos expectativa de ainda um futuro diferente. Mesmo antes de toda a situação, de todo o caos que vem se avizinhando e crescentemente por aí. E vem. Mas somos filhos de Deus. Bem, nós vamos ficando por aqui nesta primeira parte, está bem? E nós teremos, na sequência, uma segunda apresentação. É muito mais uma apresentação que convide, que desperte para tomar parte, para descortinar, para mergulhar neste tesouro realmente admirável, que eu realmente sentiria muito que nós, com a chance de podermos ter em nossas mãos e desfrutar, assim não o fizéssemos. Me permitam, mas eu vou mostrar aqui a capa da edição, pela Molokai, um tesouraço. Vamos ficando por aqui. Eu quero encerrar rezando uma Ave Maria em louvor à Rainha do Céu, a mãe de todos os filhos de Deus, e terminamos essa primeira parte da apresentação. Nos vemos na próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Na conclusão da segunda apresentação, nós vamos terminar rezando aí o Pai Nosso. Até breve. Fiquem com Deus.